da literatura. Seu último trabalho, um ensaio primoroso sobre o escritor mineiro Lúcio Cardoso e o romance Crônica da Casa Assassinada, volta a Minas Gerais pelo lado mais sombrio. Por isso, a escolha desse escritor mineiro, radicado no Rio de Janeiro, que em algumas entrevistas não hesitava em afirmar e em declarar que o punhal que levanto é contra Minas Gerais, que me entendam bem, contra a família mineira, contra o espírito bancário de Minas, contra o jesuitismo mineiro, contra Minas na sua carne e no seu espírito. Minas, esse punhal e esse espinho que o escritor não conseguiu arrancar do seu coração, fornece e permite a Maria Arminda empreender uma análise brilhante do indizível social, da experiência desintegradora da família tradicional e das personagens encapsuladas na tragédia da existência sem saídas previsíveis. Para olhar de frente esse universo que Maria Arminda conheceu por dentro, tal como revelou na longa entrevista concedida para o livro Conversas com Sociólogos Brasileiros, foi preciso esticar a corda da reflexidade. O acerto desse movimento na obra de Arminda faz ecoar duas observações igualmente poderosas. Uma, a de que o conhecimento de si mesmo é uma descida aos infernos, o dizer de Kant. A outra, que a sociologia, um esporte de combate, na formulação de Bourdieu, nos dá acesso às categorias de pensamento impensável e pensadas que delimitam o pensável e predeterminam o pensável. Tal é, a meu ver, a contribuição da obra de Maria Arminda para a sociologia da cultura. Mas, além de autora importante, ela é também uma grande professora e uma grande orientadora. Ao longo de sua carreira, orientou 16 mestrados e 29 doutorados. E eu tive a sorte e o privilégio de ter sido a sua primeira orientada. Por isso, agradeço Maria Arminda do meu coração e agradeço a vós por essa oportunidade. Convidamos então a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda para receber a premiação. Boa noite. Não sei se vou conseguir falar. Recebo essa distinção dominada pelos sentimentos de emoção e humildade. Emoção que deriva do fato de ser destinatária de tal privilégio, acompanhada da honra de ser agraciada por seus pais, especialmente por nossa comunidade de sociólogos, representada pela ANPOX, instituição a qual muito tenho a agradecer, especialmente ao seu presidente, Gustavo Lins Ribeiro, e à sua secretária executiva, Maria Filomena Gregório, a nossa Bíblia. Creio ser esta a deferência maior a que todos podem almejar. Humildade por saber que todo percurso intelectual jamais é solitário. Se cruza várias outras histórias e é companheiro de viagem daqueles que, como eu, fizeram certas escolhas de vida.
Nesse sentido, este reconhecimento, que por certo existe, representa a celebração de toda uma área disciplinar, sendo extensível ao grupo dos sociólogos da cultura e dos pesquisadores da história intelectual. Essa segunda edição referenda, não por casualidade, o lugar dos estudos sobre a cultura no cenário das ciências sociais no Brasil, na qual Sérgio Miceli, o primeiro a receber o título, tem posição de relevo. Sinto-me devedora tanto dos colegas com os quais compartilhei ideias e pude aurir visões diversas das minhas, quanto dos autores e das obras sobre as quais me debrucei. Sobretudo, sou cativa do meu grupo de pesquisa de história intelectual. Certamente, a grandeza maior de um professor de sociologia resulta da qualidade dos seus estudantes, da possibilidade de formar gerações, finalmente de perceber que algo das suas inquietações permaneceu na trajetória de cada um, embora, na maioria das vezes, seja superada e ultrapassada, como se percebe na excelência da antropóloga da cultura, Heloísa Pontes, minha orientanda e que me dignificou com as suas palavras. Quem sabe tenha chegado a esse momento pelas escolhas que fiz e que surgiram ao sabor das circunstâncias. Fossem outras as contingências, possivelmente não teria me tornado cientista social. Tanto quanto percebo, creio que optei por cursar ciências sociais, movida especialmente por duas ordens de problemas: o deslocamento da minha família de Minas Gerais e do Rio de Janeiro para viver a realidade crua e fria de São Paulo, a dureza da ditadura militar que restringia as escolhas da minha geração. Até então, pensava cursar a faculdade de Direito, certamente na sucessora da antiga Nacional. Seduzia-me também a arte do teatro, na qual tive algumas experiências totalmente amadoras, diga-se de passagem. Não me era estranha a carreira das letras, resultado da minha formação familiar, que, desde a mais tenra infância, tornava-nos herdeiros da cultura literária de meu pai, à época poeta de sexto, que era compartilhada por minha mãe, formada por um atos que poderia ser qualificado como oposto ao crítico, ao que o crítico da literatura, Franco Moretti, denominou de originário das paixões serenas, características da burguesia. Recebi o legado das paixões turbulentas, típicas do estamento, que se enrijeciam na vivência do forte descenso social. Entendo a nossa aventura paulista como fruto desse gosto extravagante de meu pai, aventura que ainda me persegue, mas que moldou as minhas escolhas e selou o meu destino, sem jamais ser completamente paulista, pois mantive a minha terra mineira,
bafejada da brisa carioca, devo a São Paulo, especialmente ao USP e aos meus professores, a maior parte das minhas realizações, da minha vida, da minha história. Quando cheguei na viragem da adolescência para a juventude, maravilhei-me, mas temi a modernidade de São Paulo, mesclada de muito provincianismo, que a experiência carioca deixava a descoberto. Quase tudo que eu escrevi, penso, é fruto da busca incessante de entender esse problema da nossa modernidade, de perseguir um abrigo para apaziguar o meu estranhamento de raiz, cujo movimento de superação busquei ao escolher a carreira de Ciências Sociais, movida por intensa politização e adesão aos partidos estudantis de extrema esquerda. A minha geração repetia a visão das anteriores na identificação entre sociologia e socialismo. Pensei superar, assim, a minha origem e a tradição católica e humanista da minha família. A minha escolha, como de tantos outros, foi a política, reproduzindo paradoxalmente a centralidade da política